Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E na iminência do lançamento, né, do nosso Paradoxos de Mister Pond, vale a pena nós retomarmos a ideia de paradoxo, pensarmos um pouco sobre essa expressão, sobre esse conceito, melhor dizendo, e como ele é presente na obra de Chesterton, especialmente se nós lembramos um dos capítulos mais icônicos de toda a obra chestertoniana, em especial de ortodoxia, que é os paradoxos do cristianismo. Tá? E a ideia de paradoxo, via de regra, é algo que nos coloca diante de uma perplexidade. Nós estamos olhando, né, para alguma coisa, para duas afirmações, certo? Ou que a princípio são duas afirmações, que parecem coexistirem quando a lógica diz que elas não deveriam coexistir. Ou seja, elas estão acontecendo, essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas parece contraditório. E como vocês sabem, existe essa questão do princípio de não contradição dentro da filosofia, às vezes muito mal entendido, né? Passava por mim em algum momento uma pessoa falando que era contra o princípio de não contradição, porque a vida era contraditória em vários momentos e não sei o que é mais. E aí eu disse assim, gente, mas eu não consigo acreditar que alguém conseguiu entender o princípio de não contradição como isso. As diversas contradições da vida, né, que é na verdade a contradição das nossas paixões, mas não são a contradição das coisas para fora de nós, né? Ah, não, o meu coração está contradito porque, né, imagina uma pessoa hipotética diz que ama duas pessoas ao mesmo tempo. E isso é uma contradição. Então a vida é cheia de contradições. Não, gente, não é disso que Aristóteles, né, nem a filosofia clássica estava falando quando fala de princípio de não contradição. Ele está falando, na verdade, de duas coisas que em si mesmo, né, não podem, coexistirem, não podem existir ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, não pode se dar ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Né? Para lembrar algo da memória da infância de muitos, né, é a tão sonhada bola quadrada do personagem Kiko do Chaves. Né? Uma esfera não pode ser, no sentido estrito da compreensão de esfera, né, e cubo, né, uma forma não pode ser esférica e cúbica ao mesmo tempo, né? A coisa não pode, é contraditório, é algo impossível, certo? Ah, por que impossível, Rodrigo? Porque não é sequer possível de ser imaginado. Eu não consigo sequer realizar na minha cabeça a imagem, né, de algo assim. O paradoxo, né, ele não parte da convicção que eu estou diante de algo, né, de um fenômeno, tá, que é contraditório, certo? Quando eu proponho uma ideia paradoxal, eu ainda estou diante, né, da dúvida acerca de alguns dos elementos daquilo que eu observo, certo? Eu preciso dar uma resposta, a resposta não está dada. Não é como falar, por exemplo, de uma forma impossível como uma bola quadrada, essa resposta está dada, isso não é um paradoxo. Né? Isso é uma certeza que eu tenho, que isso é uma forma impossível. Então, o paradoxo, ele é, em última análise, um problema que se coloca diante de alguém que pensa algum tipo, né, de elemento ou de elementos, dois ou mais, que estão aparentemente coexistindo como fenômeno e não deveriam coexistir, certo? Então, por exemplo, esse valor do cristianismo de dizer que alguém pode realizar a sua existência abrindo mão dela nesse mundo ou morrendo é algo paradoxal, né? Como? E como eu vou, como a morte, a aniquilação dessa vida e assim por diante pode significar a realização de alguém, né? Como é que carregar a cruz e aceitar a perseguição pode levar alguém à felicidade? Vocês percebem? Mas é claro, o cristianismo tem uma resposta para isso. O cristianismo propõe, cara, esta vida, né, que você vê hoje, ela não é tudo, né, que pode ser chamado de vida. Existe algo, uma vida mais viva, mais maior do que esta vida. Que, por exemplo, um mártir abre mão quando é morto por causa da fé. Então ele não está negando a vida, ele não está com ódio, né, da vida e do mundo. Não, mas ele sabe, ele tem uma convicção de fé de que existe uma vida para além desta que lhe é superior. Então aquilo que aparente é uma aparente contradição, na verdade se apresenta como um paradoxo. Então a gente pode olhar para isso, né? Parece contradição, mas não é contradição, né? Então a gente pode dizer de uma forma que se apresenta a nós como um paradoxo, tá?
E aí nós temos esse uso, né, o Chesterton, ele caminha por esse elemento de paradoxos dentro do cristianismo. Ele usa em outras obras, por exemplo, como Men Alive, né, um homem, né, como o Innocent Smith, que vai, na verdade, percorrer alguns paradoxos que envolvem a sua vida. Né? E agora, né, nessa obra derradeira, novamente a ideia do paradoxo se coloca diante de nós como, né, a coisa do Mr. Pound, né, com esse personagem que vai, então, estar diante, né, de mais ou menos 8 contos, vai estar diante, né, desses paradoxos. E uma coisa importante é que o paradoxo em Chesterton, ele se junta a uma outra coisa, tá? Que quem conhece a obra chestertoniana já deve ter percebido, que é a questão da história de detetive, que é a história de detetive, o mistério a ser resolvido como um instrumento de reflexão, né? E inclusive como um condutor da minha inteligência para pensar algumas ideias fundamentais. Porque quando eu preciso, pelo menos no uso que Chesterton faz, tanto, né, da temática do mistério a ser resolvido de um crime, né, por um personagem como Pat Brown, ou então, né, dentro de outras obras que também tem personagens que são detetives, certo? Quando eu estou diante disso, eu preciso de certos instrumentais. Eu preciso pensar segundo uma certos critérios e um certo método. Dessa maneira, então, eu consigo chegar, né, ou pelo menos o Pat Brown chega, e nós com ele a uma conclusão, a uma resolução, tá? E menos importante, pelo menos para a nossa conversa aqui, do que a questão do que é descoberto, é como é descoberto. E quando nós estamos lidando com um elemento paradoxal, nós precisamos perceber que o paradoxo ele se alimenta, né, do fato que a maneira como nós percebemos o mundo não dá conta de tudo aquilo que o mundo me apresenta, certo? E qual é o grande dilema, ou melhor, qual é o grande problema da qual Chesterton quer nos livrar, nos dando um outro problema com o paradoxo? E aí, porque vocês irão perceber isso também, existem muitas pessoas que estão completamente tranquilas com relação de um mundo em diversos aspectos não fazerem sentido. Se você parar para pensar, e mesmo você pode parar para pensar na sua vida, e eu penso na minha também, existem aspectos assim, tá? Alguns são mais ou menos conscientes desses aspectos, mas a gente vê algumas pessoas que passam pela vida placidamente, né, sem nenhuma preocupação com os elementos contraditórios, né, de sua forma de pensar, né? A pessoa quer, né, a segurança e a glória do país, mas a sua preocupação primeira é mandar os filhos para fora porque o Brasil não tem jeito. O cara é um católico religioso, né, mas quando um filho quer ser padre ou quer ser um religioso, o cara é contrário. Aí tu pergunta, tu não tem que ter padre? Tem, certo? Mas por que teu filho não pode ser padre? Ah, não, mas é um filho do outro que seja. Tá, e o outro não pode pensar a mesma coisa? Tu não percebe que se todo mundo pensar como tu, e todo mundo tem direito de pensar o que tu pensa, não vai ter mais o padre? Se todo mundo pensar como tu pensa, não vai ter mais uma juventude capaz no país para reformar o país? Se todo mundo pensar como eu penso, a coisa dá errado, né? E isso deveria despertar em mim um sentimento, cara, se todo mundo pensa como eu penso, tá? E aí nós não estamos falando de decidir. As pessoas têm todo o direito e a probabilidade de decidirem coisas diferentes. Mas se o meu pensamento for compartilhado por todas as demais pessoas, alguma coisa importante que eu valorizo vai dar errado. Isso deveria ser um grande alerta para mim, assim, cara, será que eu não estou pensando no mundo, a vida, as coisas erradas? Será que diante de mim eu não estou diante de algo que é contraditório, no mínimo paradoxal? É o fato de eu não passar diante do paradoxo como se não fosse nada, como se eu não tivesse um compromisso, como se a minha inteligência não tivesse sido instada a resolver aquilo ali. É esse não passar pelo paradoxo e se deter diante do paradoxo. E não precisa ser todos os paradoxos do mundo, pode ser alguns que você elenca como fundamentais, este ou aquele eu poderia ignorar, mas esse aqui é muito importante. As consequências de eu não me importar com ele são muito grandes. Então eu vou parar e vou tentar pensá-lo para contribuir com o que eu posso. Talvez eu vou contribuir com uma parte da solução desse elemento paradoxal, mas alguma contribuição eu vou dar. E é justamente como o Chesterton é um homem numa verdadeira diaconia da verdade, né, ele busca, né, ele tem como missão servir a verdade, ele percebe que se as pessoas, né, passam solenemente, né, passam
pelo paradoxo sem dar bola, sem aquelas coisas que aparentemente são contradições na vida, né, ou na religião, ou na vida moral, certo? Essas pessoas nunca realmente farão uma experiência definitiva e transformadora com a verdade, certo? E isso se torna ainda mais urgente para Chesterton depois que ele se converte ao cristianismo. Porque quando ele se converte ao cristianismo, esta preocupação de acordar as pessoas desse sono, ou então de, uma vez que elas não conseguem enxergar o mundo de pernas para o ar porque estão com a sua posição correta, né? Chesterton quer que os seus paradoxos também virar a cabeça das pessoas de perna para o ar, para elas conseguirem enxergar o mundo como o mundo realmente é. Se o mundo está de cabeça para o ar, se o paradoxo ou mesmo a contradição se tornou, né, o lugar comum da vida, né, na civilização ocidental, moderna e pós-moderna, e assim por diante, então vamos virar também o nosso ponto de vista através dessa inversão paradoxal, certo? Para tentar enxergar de novo o que o mundo, no mínimo, deveria ser, tá? Ou o que ele já é, quando nós somos capazes de olhar do jeito certo. E o paradoxo em Chesterton também tem esse peso. Mudar o meu ponto de vista, às vezes de uma maneira, inclusive, que beira o radical, para eu poder enxergar aquilo que, olhando de um ponto de vista comum, muitas vezes eu não consigo ver, tá? E é justamente por isso que parece que Chesterton não abre mão de utilizar esse instrumento para falar e manifestar as coisas. Um livro muito próximo, né, de Chesterton, também de Chesterton que falecia, é o Poço e os Charcos, tá? E nós podemos talvez pensar que o Mr. Pond, assim como o Poço e os Charcos era os pingos nos is, né, de vários temas que Chesterton tratou no campo da apologética, talvez Mr. Pond tenha sido, né, o ponto definitivo dele nessa grande trajetória de tratar, né, dos paradoxos, né, da vida e do pensamento através de personagens, né, que permeiam toda a sua literatura, tá? E a partir disso, então, reforçar algo que ele procurava nos lembrar sempre, que a nossa vida ela é marcada por essa disputa entre luz e trevas, né? E aonde nós procuramos fazer que vença em nós a luz. E a luz é essa harmonia definitiva, essa harmonia onde aquilo que é paradoxal se explica e, na verdade, o que aparece diante de mim é o grande edifício da verdade. Então, não deixe de se informar, não deixe, né, de participar dessa campanha de lançamento agora, né, de Mr. Pound, deve em breve estar à disposição, né, na nossa livraria da Sociedade de Chesterton Brasil, certo? E leia também as outras obras onde Chesterton nos apresenta isso. Todos os clássicos, né, que nós publicamos de Chesterton, como Ortodoxia, Hereges, O Homem Eterno, vão falar desses paradoxos, né, de um jeito mais explícito ou menos explícito. O Homem que Era Quinta-feira também vai tratar disso. Nós temos aí Men Alive e assim por diante, tá? É um instrumento que Chesterton usa corriqueiramente para procurar nos balançar da nossa letargia espiritual, intelectual e assim por diante. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.